Modelos atômicos. Os modelos atômicos são teorias desenvolvidas por cientistas que tentam explicar o funcionamento da matéria e de seus fenômenos. Todas elas se baseiam na existência de uma partícula fundamental, o átomo. A interpretação do átomo vai evoluindo a cada modelo atômico, de acordo com os conhecimentos científicos da época. Resumo dos modelos atômicos. Os modelos atômicos são teorias criadas para explicar a composição e o funcionamento da matéria. O primeiro modelo atômico foi proposto por Dalton, em 1808, que afirmava que o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Em 1887, Thomson atualizou o modelo atômico, afirmando a existência de carga elétrica. Mais tarde, em 1911, Rutherford determinou que o átomo é formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. Niels Bohr, ou sei lá como fala esse nome, propôs a existência das camadas eletrônicas na eletrosfera para resolver limitações físicas no modelo de Rutherford, no modelo que ficou conhecido como modelo de Rutherford-Bohr. Em 1929, Erwin Schrödinger determinou a existência de orbitais, que são regiões com diferentes probabilidades de se encontrar o elétron. Agora vamos partir para quais são os modelos atômicos. Primeiramente, nós temos o modelo atômico de Dalton, o modelo que se parece com uma bola de bilhar, em 1808. Então, temos o modelo atômico de Thomson, o modelo pudim de passas, pois se parecia com um pudim de passas, em 1898. Então, temos o modelo atômico de Rutherford, o modelo planetário, em 1911. Então, temos o modelo atômico do Rutherford-Bohr, em 1913. E agora nós temos o modelo atômico de Schrödinger, o modelo mais aceito atualmente, que foi descoberto em 1926. Os primeiros registros sobre tentativas de entender a matéria e seus fenômenos são de cunho filosófico e não experimental. Em 478 a.C., Leucipo defendia que o universo era formado por elementos indivisíveis e o vazio entre, sendo a movimentação de tais elementos responsáveis pelos eventos de criação e destruição de substâncias. Mais tarde, seu seguidor Demócrito aperfeiçoou o pensamento de Leucipo, defendendo que a matéria era feita de pequeníssimas partículas indivisíveis, as quais deu o nome de átomos. Ainda, Demócrito defendia que a formação da matéria resultava na combinação das partículas dos elementos: fogo, água, terra e ar. Os 4 elementos eram os aceitos na época, pois eles não tinham informação suficiente sobre átomos para ter alguma outra base científica. Essa discussão se manteve a nível filosófico até o século XVII, quando experimentos de laboratório começaram a ser desenvolvidos pelos cientistas da época. Uma das primeiras contribuições científicas foram de Robert Boyle, que concluiu que as substâncias químicas eram formadas por unidades fundamentais, as quais tinham diferentes naturezas de acordo com a coisa. Os estudos de Antoine Lavoisier para o princípio de conservação de energia impulsionaram o estudo por outros cientistas de combinações químicas entre átomos de diferentes elementos. Baseado no experimento de confirmação das leis ponderais, John Dalton chegou à formulação da primeira teórica atômica, em 1808, afirmando que a matéria é formada por partículas indivisíveis e maciças. Mais tarde foi verificado que na realidade os átomos não eram indivisíveis, mas sim formados por partículas subatômicas que continham carga elétrica, sendo os átomos penetráveis e destruíveis. Em 1878, o cientista William Crookes criou um dispositivo que permitiu que gases em determinada pressão conduzissem corrente elétrica. Utilizando um equipamento semelhante, J.J. Thomson conseguiu determinar a distância de partículas carregadas negativamente no átomo, as quais nomeou como elétrons. O modelo de Dalton deixou de ser válido e foi atualizado por Joseph John Thomson, que apresentou um novo modelo atômico, agora assumindo o átomo visível e formado por partículas com carga elétrica negativa, fixadas em um núcleo positivo. Para chegar a essa conclusão, Thomson contou com o avanço da ciência, obtido por outros cientistas da época, como Robert Millikan, Michael e Eugen Goldstein. Rutherford era um estudioso da radioatividade. Em um de seus dias de trabalho, em 1911, notou que um feixe de partículas alfa, em vez de ser retido por uma lâmina metálica, resultado esperado caso o átomo fosse maciço, a atravessava, sendo que algumas partículas ainda sofriam desvios de trajetória.
Investigando essa observação experimental, Rutherford propôs um novo modelo atômico, ao concluir que, na realidade, os átomos são forçados por duas regiões diferentes, uma densa e maciça, o núcleo, e a outra quase vazia, que orbitia os elétrons. A proposta de Rutherford era bastante consistente e explicava diversos fenômenos da matéria. No entanto, ia contra um dos princípios da eletrodinâmica, que comprovava que uma partícula em movimentação constante perde energia. Um pouco tempo depois, a contradição do modelo que Rutherford foi solucionada por Niels Bohr com a combinação de princípios da mecânica clássica e da mecânica quântica. A consolidação do modelo atômico Bohr, que possui como principal atualização a organização das eletrosferas em camadas de energia bem definidas, nas quais os elétrons se distribuem. A teoria atômica mais aceita atualmente é a de que, considerando os avanços da mecânica quântica e contando com a contribuição das descobertas de outros cientistas, estabeleceu o conceito orbital atômico, explicando que as eletrosferas é semelhante às nuvens eletrônicas. Teoria atômica de Dalton, pai das teorias atômicas. Ideias sobre a constituição do átomo surgiram na Grécia Antiga por volta de 400 a.C., a partir principalmente de Leucipo. No entanto, o átomo só recebeu de fato um caráter científico a partir da chamada teoria atômica de Dalton. Seu maior legado como cientista, no entanto, foi o desenvolvimento da primeira teoria atômica, por meio de vários experimentos relacionados com a mistura de gases e conhecimento dos trabalhos propostos por Lavoisier, que surgiu a teoria atômica de Dalton em 1808. A teoria atômica de Dalton foi baseada em experimentos, mas nenhum desses experimentos conseguiu revelar o átomo claramente. Por isso, Dalton denominava o átomo como a menor parte da matéria.